Olá, aqui é a Helena do Castanholas Cozinha Criativa e esse vídeo faz parte do nosso treinamento Start da Cozinha Profissional. Lá vocês já aprenderam os pilares para construir uma cozinha lucrativa, inclusiva e, claro, criativa. Então, para colocar em prática todos aqueles conhecimentos, nós vamos usar uma receita de exemplo. É claro que se você já tem suas receitas, você vai fazer para elas, mas se você ainda não tem e quer uma inspiração já para começar, a gente preparou uma receita muito especial, que são os brownies. Veja só, aqui ele está numa embalagem bem simples, mas vocês vão ver como ele é versátil, o que dá para fazer. Então eu deixo vocês agora com a Priscila, que vai ensinar a receita, e a Denise, que vai contar pra gente quantas embalagens incríveis a gente pode fazer, tá bom? Vamos lá! Vamos à nossa receita de brownie. Antes de começar, pré-aquece o seu forno. Se for um forno tradicional, de gás em casa, você deixa em 180 graus. Se for um forno elétrico, pode deixar ele em 160 graus. Então deixa isso pronto e agora a gente vai para a receita. Acrescenta o seu chocolate meio amargo derretido. Vai colocando lá de 30 em 30 segundos. Mexe ele para não queimar no meio. Colocou o chocolate, agora a sua manteiga derretida. Mistura os dois para incorporar toda a gordura do chocolate com a manteiga. Mistura bem, até você sentir que tá bem homogêneo e bem lisinho. Bem misturado, manteiga e chocolate. Manteiga aqui é sem sal. E não pode utilizar margarina. Olha só, olha que brilho, tudo misturado. Vamos acrescentar agora o açúcar. Pode começar com o açúcar mascavo. Esse açúcar, ele tem umas bolinhas, então não se preocupa com isso. Se você quiser, amassa um pouco com a colher, mas pode deixar as bolinhas, porque ele vai derreter no forno e isso vai trazer umidade para o seu brownie. Agora acrescenta o açúcar refinado, 180 gramas de açúcar refinado e continua misturando. Você percebe que agora a massa ela fica mais densa, ela começa a endurecer, mas até aí tá tudo certo. Vem agora com os ovos, mistura metade, depois a outra metade, incorpora bem essa mistura e você vai sentir que ele vai começar a ficar liso e mais líquido do que antes. Os outros dois ovos, mistura bem até não perceber nada do ovo nessa mistura de chocolate. Precisa ficar bem homogêneo e lisinho. Então nós temos aqui os ovos misturados, todos eles. Você vai acrescentar o seu chocolate. Chocolate em pó. Aqui eu usei cacau, mas você pode usar um chocolate até 70%. Não usa Nescau, não usa chocolate 33%, porque senão ele vai ficar muito doce. Então, se puder, dá preferência aqui no cacau. Mistura bem e novamente você vai sentir que ele está endurecendo. Agora você adiciona a baunilha e mexe muito bem a massa. A minha farinha aqui ela já está peneirada, mas se você quiser pode peneirar na hora. Eu fiz dessa forma porque facilita o seu trabalho. Você vai colocando a farinha aqui aos poucos, vai mexendo agora com a espátula. E você percebe que a sua massa vai ficando densa. Mais um pouco de farinha. Mistura, tira das laterais, vai deixando a sua tigela, o seu bol bem limpinho. Mais um pouco de farinha. Mistura. E agora nós temos aqui uma massa bem firme. Misturou tudo muito bem e esse aqui é o aspecto da sua massa. Uma massa densa, uma massa grossa. Então é uma massa sem ar, você não precisa se preocupar, porque a gente não quer colocar ar aqui. Nós temos aqui uma forma quadrada de 25 centímetros. Passei desmoldante nas laterais e forrei com papel manteiga. Vamos colocar a nossa massa.
Fica uma massa bem consistente. Nosso brownie já assou, já descansou e agora nós vamos desenformar. Nós passamos o desmoldante, mas às vezes pega um pouquinho nas laterais, então você passa uma faquinha para soltar. Como a nossa forma é de fundo removível, você precisa de um suporte para conseguir tirar. Então, a gente pode colocar aqui uma bandeja, que você tiver em casa, uma caneca, o que for. Pressiona. E ele sai. Super fácil. Vou tirar aqui com cuidado. Olha só, que delícia. Eu trouxe para vocês aqui alguns cortadores. Mas se você não tiver, pode usar a faca que você costuma trabalhar na sua casa, não tem problema. Você só tem que seguir um padrão e adaptar a sua embalagem. Aqui eu tenho cortadores, você pode comprar o jogo, ele vem assim. Casa de produtos para confeitaria você encontra. Então eu vou cortar aqui, olha, vou usar um cortador de 5,5 centímetros. Deixa sempre as bordinhas para fora, tá? Para dar um acabamento mais bonito aí no seu brownie. Pressiona. Aí você puxa. E aqui ele ficou grudadinho, tá vendo? E aí você já vai colocando, vai cortando e deixando de lado. Esse aqui é um pouquinho menor, de 4 centímetros. A mesma coisa. Você dispensa a borda, pressiona, levanta e o seu brownie já está aqui, cortadinho. Então você só consegue fazer isso quando ele está frio, não adianta tentar fazer quente. E eu tenho aqui uma outra opção que você pode fazer para festa. Ele tem 3 centímetros, um quadradinho. Depois nós vamos mostrar para você como é que a gente coloca isso aqui numa embalagem bem bonitinha para festa. Olha só que gracinha. Então nós temos aqui um brownie com uma casquinha e por dentro ele tem o aspecto de cru, mas ele não está cru. Ele é cremoso. Então aí na sua casa você usa as ferramentas que você tiver. A sugestão do cortador é para que você tenha um padrão e para que você consiga trabalhar com várias embalagens. Então depois nós vamos passar as dicas agora para vocês de que tipo de embalagem você vai utilizar. Olá pessoal, olha só, aqui a gente já está na nossa bancada para a gente pensar um pouco nas embalagens dos nossos brownies. Primeiro eu tenho que falar dessa receita porque ela é realmente apetitosa. O brownie ele tem um visual muito atrativo, então uma das dicas que a gente já pode pensar na hora de embalar o nosso produto é que deixar ele visível é muito interessante para que as pessoas possam olhar para o seu produto e ter vontade de consumir. E olha só que legal esses formatos que nós fizemos, as possibilidades que também só no formato a gente já consegue trabalhar em embalagens diferentes. Então eu tenho aqui o corte do brownie em tamanhos menores, eles já são muito sugestivos para serem utilizados em mesas de doce. Pode utilizar a forma rígida junto com esse tapetinho, né, que se você é da confeitaria você já conhece. E aí você vai compor uma mesa muito bonita colocando os brownies nesse formato. Nessa receita não tem desperdício. Então quando você for lá cortar os seus diversos formatos, os formatos que você estabelece como padrão, você vai ter as sobras, né, as rebarbas, mas nem por isso você vai desperdiçar. Olha só que ideia legal, que também é muito explorada e ela pode ser utilizada como lembrancinha. Essa aqui foi uma lembrança de Natal, personalizada. Essas embalagens, elas vendem no mercado sem o rótulo, então você precisa confeccionar. Você protege o fundo com o papel manteiga, enche com as rebarbas do brownie, você vai encher essa latinha com todas essas rebarbas. E uma coisa que você pode depois incrementar é com um lindo laço, e aí você põe a criatividade em todos os seus produtos. Então vamos lá fazer a embalagem padrão com papel celofane? O legal quando você for embalar o brownie é você
colocar ele sempre de barriga para baixo, porque toda a junção da embalagem vai ficar com acabamento para baixo, vai ficar bem mais bonito. A gente vai utilizar o papel celofane e para fechar o próprio durex, não tem erro nessa embalagem. Do papel celofane é que ele já atende uma necessidade do produto, que é manter ele bem vedado para que ele não fique murcho, para que ele não entre formiga também. Essa embalagem ela é muito eficiente. Olha só, ele fica bem bonitinho. E tem aquela questão do produto estar visível para o consumidor. Eu fiz essa versão com a fita, né, de cetim, ela fica bonitinha como uma lembrancinha. Se você for oferecer esse produto, né, nas lojas, você vai querer utilizar a sua marca. Então eu tenho aqui diferentes formatos de etiquetas que ficam super legais, tanto a quadradinha, aí você faz sempre proporcional ao tamanho do seu corte, olha só. Ou você usa uma redondinha. E quando você desenvolve uma etiqueta personalizada, você leva mais informação para o seu cliente, mais informação do seu produto. Então, ó, aqui, além da marca, da sua marca, você coloca o sabor do brownie. Então, a gente está trabalhando com o sabor tradicional, e aí você vai desenvolver outras variações do brownie, aí você pode alterar as cores, colocar suas redes sociais, fica muito bonito, ó. Esses dois formatos já são super práticos para quem quer começar, eles ficam realmente muito bonitinhos. Se você pretende fazer a venda do seu brownie, oferecer em padarias, né, em restaurantes, em docerias, você vai querer que o seu brownie leve a sua marca. Então você já pode pensar num rótulo personalizado. Olha só esse que eu tenho aqui. Ele já te possibilita explorar algumas coisas, que você já traz muito mais informações para o seu cliente, da sua marca, você traz as suas redes sociais, você pode falar dos ingredientes, isso é muito importante quando você quer ter o seu produto no mercado. Tem campo para validade, né? Esse brownie, por exemplo, ele tem uma validade de 7 dias em temperatura ambiente e 20 dias se você deixar ele na geladeira. Então é importante você ter isso nas suas embalagens, até quando você estiver produzindo, tiver um estoque, para você ter o controle também na sua venda, da validade do seu produto. Eu já deixei um aqui com a fita, é só a gente encaixar no formato, né? E olha que bonito que fica. E aí você pode estar presente em qualquer gôndola, né, de mercado, de padaria, e o seu produto ele realmente chama atenção com uma embalagem melhor elaborada. Saber que também a embalagem, ela faz a venda também do nosso produto. Não basta ter um produto bem feito, um produto bem produzido e saboroso se as pessoas não souberem disso, se elas não forem atraídas. Então, a embalagem, a nossa principal dica é essa. Toda vez que você tiver o cuidado de elaborar uma embalagem personalizada, colocar um detalhe, que seja uma fita, seja um rótulo também bem elaborado para que o cliente saiba que produto é aquele, qual é o sabor, quais os ingredientes. Isso tudo facilita muito a venda e o relacionamento com o seu cliente. Ele passa a identificar a sua marca de longe e seguir o seu produto. E aí, gostaram da receita? Muito boa, né? Esse é só o começo da sua jornada com a gente. Então, nós desejamos que você faça essa receita, aprimore e coloque a sua cara nela, tanto na personalização da embalagem, como também nos ingredientes que você vai usar. E a gente espera que você faça excelentes vendas e tenha um ano de muito sucesso. Vem com a gente, nos segue nas redes sociais e estamos juntos aí nesse próximo ano. Até mais!